vocês, amadinhos, até que enfim nós vamos sair da história antiga, porque eu acho que vocês já estão enfarados, já estão criando ranço da Idade Antiga. Nós vamos ir agora para a Idade Contemporânea, então vocês estão na frente 2B, na aula 5 de vocês. E pela imagem, vocês já sabem qual é o conteúdo, é Napoleão Bonaparte. Vocês precisam entender Napoleão Bonaparte porque ele é considerado um dos maiores imperadores da história. Porque ele mudou o rumo de várias monarquias europeias e mudando, uma dessas monarquias, inclusive, foi de Portugal e acabou mudando os rumos da história do Brasil também. Enfim, ele criou o Código Civil Napoleônico, que eu vou falar para vocês hoje, que influenciou boa parte dos códigos atuais. O cara é histórico. Portanto, eu vou dividir a aula em algumas partes. Primeiro, eu vou falar para vocês quem que foi o Napoleão Bonaparte, para vocês poderem entender melhor como é que ele construiu essa imagem dele, como que ele conseguiu chegar até o poder. Depois eu falo para vocês o que que ele fez enquanto ele estava no poder, e olha que ele fez bastante coisa, e como que foi o final do governo dele e o início aí. O início não, dá tempo de explicar para vocês o Congresso de Viena inteiro, dá tempo de terminar essa aula hoje. Primeira coisa. O Napoleão Bonaparte, ele nasceu numa ilha conhecida como Ilha de Córcega. Ele nasceu numa cidadezinha nessa ilha. Eu acho essa ilha tão linda, mas tão linda, que eu até coloquei essa ilha aqui para vocês, porque ela é maravilhosa, sonho de consumo marlenês. Tá aqui. Essa ilha, ela não pertencia à França, ela pertencia à Itália. O pai do Napoleão Bonaparte, ele era um nobre nessa ilha, mas a partir do momento que ela passa a pertencer à França, quem tinha título de nobreza perdeu o seu título de nobreza. Então, o pai do Napoleão Bonaparte perdeu esse título. Logo, Napoleão Bonaparte teve uma infância em que ele era ninguém, né? Ninguém entre aspas, assim, tipo, ele era normalzão como qualquer um, não tinha título de nobreza, não tinha nada, não tinha privilégios, nada dessas coisas. Só que o pai de Napoleão Bonaparte utilizou as últimas influências que ele ainda possuía e conseguiu colocar o Napoleão Bonaparte em uma ótima escola, né? Numa escola na França, na qual ele sofreu muito bullying e tal, porque ele ainda estava se adaptando com o francês, é uma loucura. Mas a questão é que Napoleão Bonaparte sempre foi uma pessoa ambiciosa, mas uma pessoa muito comum, extremamente comum, assim, para os padrões da época e tal, e sem influências, não. Então ele vai construir a imagem dele. Era inadmissível no passado, as pessoas na verdade não conseguiam entender como que uma pessoa comum poderia ascender ao poder. E talvez seja por isso que Napoleão Bonaparte fez tanto sucesso, sabia? Porque olha só, o Napoleão Bonaparte, ele conseguiu o que as pessoas não conseguiam há muito tempo e é o que a Revolução Francesa tanto queria. A Revolução Francesa queria mostrar que pessoas que vinham da sociedade, do povão ali, que fossem comuns, também poderiam crescer e ascender socialmente. Era isso que a burguesia queria mostrar. Que você poderia ascender socialmente e poderia ter poder. Afinal de contas, é o que ela sempre quis. Então, é como se Napoleão Bonaparte representasse isso. Olha só como é que ele construiu a imagem dele. Napoleão Bonaparte lutou durante a Revolução Francesa. Depois, na época que os jacobinos saíram e entrou o diretório, tem que lembrar de Revolução Francesa nessa aula aqui, tá, galera? Então, quando entra o diretório, o Napoleão Bonaparte ele vai travar várias guerras para ajudar a França a não ser invadida, principalmente pelos ingleses. Uma das batalhas mais assim famosas do Napoleão é quando ele vai fazer uma batalha lá no Egito, para evitar que alguns territórios lá passem para a mão dos ingleses. E como ele faz muito sucesso, as pessoas começam a falar dele cada vez mais. Ele não é burro, ele faz um jornal que fala bem dele, ele conta histórias, ele faz com que o nome dele vire uma lenda. Então, no final da Revolução Francesa, que a França estava uma confusão, que o diretório não conseguia colocar ordem em nada, o nome que vinha na cabeça das pessoas assim do tipo, quem pode resolver nossos problemas? Ele, o Napoleão Bonaparte. Além disso, ele foi um grande revolucionário, ele espalhou as ideias da revolução por tudo quanto é lugar, apesar de que depois que ele vai entrar no governo, ele vai tirar algumas, mas enfim, na época da Revolução Francesa é quando ele vai fazer a fama dele. E ele não faz a fama dele à toa, ele é sim um ótimo general. Ele vai ganhar uma alta patente com 24 anos de idade. 24 anos, gente. O que eu tava fazendo há 24 anos? Comendo terra? Não, eu tava me formando, eu acho. Mas enfim.
A questão é que o Napoleão Bonaparte, com todo esse sucesso, ele vai ser cogitado como a única esperança da França, em 1799, de colocar ordem, porque a França já estava há 10 anos na Revolução Francesa. Sem contar que o diretório, que era o órgão que estava funcionando na França, depois que os jacobinos foram retirados, era corrupto, não conseguia colocar ordem na bagunça, e é aí que o diretório tem a ideia de convocar 3 homens como os cônsules para poder colocar ordem na França. Ou seja, o consulado iria tomar conta da França. Mas para isso o diretório tinha que desaparecer, né? Enfim, muitas pessoas no diretório eram a favor do próprio diretório desaparecer, porque muitas pessoas do diretório eram burgueses, e esses burgueses estavam vendo as conquistas que eles realizarem correrem o risco de desaparecer, porque tinha muitos países tentando entrar na França, a França ainda não tinha acabado com a Revolução Francesa, então muitos burgueses estavam assim, meu Deus, se a gente for invadido, a gente vai perder a conquista que a gente tanto conseguiu, vão colocar o rei no poder de novo e vão voltar com os privilégios. Então, o próprio diretório queria ser extinguido, se é que vocês me entendem. Muitas pessoas do diretório ajudaram Napoleão Bonaparte a entrar no poder. Aí o diretório convocou alguns cônsules, né, para poder governar o diretório. Porém, porque olha essa imagem como ela é forte. Napoleão Bonaparte e 2 cônsules ao redor. Por quê? Era só o Napoleão Bonaparte que mandava, gente, só ele. O que ele fez? Ele fez o golpe do 18 Brumário. Em 1799, o Napoleão Bonaparte acaba com o diretório e ele deixa o consulado funcionando como órgão que vai regularizar a França e colocar a França nos eixos. E é aí que a Revolução Francesa termina, com o golpe do 18 Brumário, com Napoleão Bonaparte entrando. Mas eu quero que vocês entendam que muitas pessoas que participavam do diretório não se importaram com isso. Apesar de ser um golpe, foi um golpe ajudado, porque eles queriam manter as conquistas da Revolução Francesa. E acreditavam que Napoleão Bonaparte era a pessoa de pulso forte que poderia organizar a França, acalmar as pessoas, manter benefícios conquistados durante a Revolução Francesa, e realmente Napoleão Bonaparte ele ambicionava tudo isso. Daí, o Napoleão Bonaparte então vai começar a governar, porque os outros 2 cônsules praticamente, né? E podemos dividir o governo de Napoleão Bonaparte em 2 etapas, tá? Em 1799 ele entra no golpe do 18 Brumário. Se eu não me engano, no calendário, 18 Brumário deve ser setembro, alguma coisa assim. E ele vai governar no período do consulado, ou seja, no período que ele é um cônsul, até 1804. Porque depois de 1804 ele vai se transformar no imperador e ficar no governo até 1815. Então é importante vocês lembrarem que o governo de Napoleão Bonaparte é dividido em 2 etapas. O consulado, que está aqui para vocês no slide, até 1804, né? E o império, que vai até 1815. Quando que o Napoleão Bonaparte vai transformar a França num país extremamente poderoso internamente durante a época do consulado? Quando que ele vai transformar a França num país extremamente poderoso externamente? Na época do Império. E agora eu vou falar para vocês como que foram então os primeiros anos de governo dele, né? O final do ano de 1799 e os outros anos que seguem aí até 1804. Esse slide é muito bom, é topzera da balada, porque ele explica muito bem para vocês essa questão. Ele vai falar assim, para vocês no consulado. O que ele vai fazer? A primeira coisa que ele faz é trazer a paz para a França. Não tem como você transformar a França num país poderoso sem trazer paz. A paz interna, porque ele consegue acalmar a galera. Lembre-se, ele é um ícone, as pessoas amam ele. Então as pessoas seguem o que ele fala. Então ele vai colocar paz na França. E ele também vai fazer muitos acordos de paz com outros países. Eu, inclusive, acho que o livro de vocês deve trazer lá os nomes dos acordos de paz, que é o de menos nessa história, tá, galera? Mas, enfim, ele vai, então, fazer com que os outros países não parem de invadir, aliás, parem de invadir a França. Mas, para isso, ele vai fazer alguns acordos de paz e falar, não, relaxa, galera, eu já acabei com a Revolução Francesa, fiquem tranquilos, blá, blá, blá. Vai travar algumas guerras para conseguir paz, porque tem alguns países que não vão querer assinar acordo de paz, se eu não me engano, acho que a Áustria não vai querer. E o que é estranho, né? Você vai travar uma guerra para você conseguir paz. A questão é que ele vai conseguir um monte de acordo de paz. Quando a França fica em paz, ele consegue construir a França como uma nação, tanto fisicamente falando quanto juridicamente falando.
Então, ó, ele fez acordos de paz e tal, tá ali pra vocês. Acordo com a igreja, porque a igreja, ela ficou pistola na Revolução Francesa, né? Afinal de contas, o pessoal acabou com o calendário antes de Cristo e depois de Cristo e colocou antes da Revolução e depois da Revolução. A Igreja Católica estava pistolíssima demais. Então, ele vai fazer um acordo com a igreja e fala, calma, relaxa aí, vamos voltar com o nosso calendário normal e a Igreja Católica ainda vai ser a nossa igreja oficial, na paz. Então, restabelecendo a paz com a igreja, ele consegue o apoio de uma população que há muito tempo queria a volta da igreja, porque muitas pessoas eram católicas. Então, muitas pessoas estavam chateadas com algumas coisas que aconteceram na Revolução Francesa, como, por exemplo, acabar com antes de Cristo e depois de Cristo. Então, ele vai conseguir aí toda a galera da igreja ao lado dele. Olha como é que ele é esperto. Cada passo que o Napoleão Bonaparte dá, ele conquista um grupo diferente. Na pacificação interna e externa, ele conquistou a galera que queria paz. No acordo da igreja, ele conquista a galera que queria ir à volta da igreja. Ele vai fazer um acordo com a nobreza. Muitas pessoas da nobreza foram expulsas do país ou foram presas durante a Revolução Francesa. Ele vai liberar essa galera, mas ele não vai devolver as terras deles, ele só vai liberar. Ele vai fazer uma recuperação econômica no país, tá, galera? Ele vai criar o Banco da França, o Banco Francês, o famoso Banco Francês, a nova moeda ali que é o franco. Ele vai financiar indústrias e também a área agrícola, porque ele queria que a França avançasse e se transformasse numa potência industrial, que exportasse muitas coisas. Isso explica muita coisa no futuro. Só que a maior coisa que ele fez, acho que a maior obra que ele fez, que influenciou o mundo inteiro durante o período do consulado, com certeza vai ser o famoso Código Civil Napoleônico, que todo mundo aqui na sala de aula que for fazer direito pode ter certeza que vai estudar o Código Civil Napoleônico. O que tinha nesse código que fez tanto sucesso? Primeiro, tá em vermelho aqui coisas que chamam a atenção. O direito à propriedade privada. Então pensa, esse código ele é a cara da burguesia. Por isso que nós falamos que a Revolução Francesa ela vai trazer benefícios maiores para a burguesia. A burguesia, o que ela mais queria? Que a propriedade privada dela fosse conservada. Afinal de contas, a burguesia era a dona da propriedade privada das maiores terras e indústrias que existiam aqui. Não terras, as maiores indústrias que existiam. Aqui que eu digo é na França, tá? Como se eu estivesse na França, meu Deus. Enfim, proibição de greves. Mais uma vez a burguesia fica feliz. Se a burguesia é dona das indústrias e as indústrias delas estão sendo protegidas e ainda por cima é proibido greve, olha só, pode até explorar a galera de boas, bem suave. Proibida a formação de sindicatos, então, mais uma vez, beneficia a burguesia. Só que ele não podia beneficiar só ela, ele fez uma reforma agrária. Que reforma agrária? Na verdade, ele não fez a reforma agrária. Os camponeses ganharam terras durante a Revolução Francesa. E o que ele vai fazer? Ele não vai tirar essas terras deles. Assim ele vai conquistar o apoio de todos os camponeses que ganharam terras durante a Revolução. Porque pensa, muitos camponeses pensaram, meu Deus, a Revolução Francesa acabou, eu vou perder a minha terra. Aí chega o Napoleão e fala, relaxa, tá suave, eu não vou tirar. Então pensa só, a quantidade de camponeses que faz Napoleão, Napoleão, mais um grupinho que ele conquistou. O casamento vai ser casamento civil, apesar da igreja ser a oficial, né, a religião oficial da França, o casamento tem que ser civil, principalmente civil, não religioso. E o adultério vai ser considerado crime, tanto o adultério masculino quanto o adultério feminino. Porém, a mulher, mais uma vez, será renegada na história. Ela será considerada judicialmente incapaz. E o homem tem que fazer tudo por ela. Nossa, chega a me dar uns 50 tipos de ranço diferente. E aqui tá para vocês bem grandão. Esse código beneficiava a classe burguesa, principalmente, não somente, principalmente. Napoleão Bonaparte, então, construiu esse grande país. A França ficou fortíssima, maravilhosa, topzera da balada. E é aí que em 1804, o Napoleão Bonaparte vai fazer um plebiscito assim, né, perguntandinho para as pessoas se gostariam que ele fosse ou não o
imperador deles. E a maioria das pessoas que amavam Napoleão Bonaparte, amavam o que a França estava se transformando em um país extremamente poderoso, disseram: nossa, Napoleão, claro que queremos. Então ele vai se autodeclarar imperador, e é aí que começa a época do Império. Essa imagem aqui ela é muito forte. O Napoleão Bonaparte se autocoroando para mostrar que ele virou imperador pelos próprios méritos dele, e não por ser filho de alguém poderoso ou algo do gênero. Então essa imagem é muito forte. Ela mostra muita coisa da personalidade e do governo do Napoleão. Logo que ele virou imperador, ele vai tocar o terror, mas tocar o terror geral. Ele vai querer dominar um monte de territórios. Mas tem um país em especial que é o favorito dele para ele conquistar. Em 1805, ou seja, no ano seguinte após ele virar imperador, ele já vai querer conquistar a Inglaterra. Porque a Inglaterra ela era a maior potência industrial que existia no período. E a França queria tomar o lugar da Inglaterra. Tanto todos os mercados consumidores da Inglaterra, quanto aquela estrelinha toda que a Inglaterra era na questão industrial. A Inglaterra estava aí praticamente um século antes da França na Revolução Industrial. Ela tinha uma história muito longa, mas a França não queria nem saber. O Napoleão Bonaparte queria se transformar no novo líder industrial do mundo. Então ele vai travar uma batalha com a Inglaterra para conseguir destruir a Inglaterra. E é a famosa Batalha de Trafalgar, uma batalha marítima. Mas quem que era a rainha dos mares? A Inglaterra. Quem é que vai ganhar essa batalha? A Inglaterra. E o Napoleão Bonaparte vai perceber que não é tão fácil assim entrar na Inglaterra. Só que ele queria destruir a indústria inglesa. Então, para isso, ele vai criar o bloqueio continental, proibindo todos os outros países de comercializarem com a Inglaterra. Porque assim a Inglaterra iria falir e ele iria tomar o lugar da Inglaterra. Quem desobedecesse ele iria invadir o país. Portugal foi um dos países que desobedeceu, e é por isso que nós recebemos um rei aqui no nosso país, tá? Mas é porque o rei de Portugal teve que fugir do Napoleão. E muitos países respeitaram. Gente, pra vocês terem noção, até a Rússia respeitou logo de início, porque ela teve umas treta com a Inglaterra lá, comercial e tal, então ela respeitou o bloqueio continental também. A Rússia só vai desrespeitar o bloqueio continental em 1811. Mas logo de início a Rússia apoiou, alguns outros países ficaram meio que com medinho e tal, e o Napoleão Bonaparte tocou o terror. Internamente, ou seja, dentro da França, o Napoleão Bonaparte vai até queimar produtos ingleses e proibir que se consuma produtos ingleses. Tudo isso para ele dominar a Inglaterra. Porém, gente, apesar de ele ter feito o bloqueio continental, proibido as pessoas de comercializarem com a Inglaterra, quando ele fizer isso, ele vai ter que exportar produtos que a Inglaterra exportava. Só que ele não vai conseguir dar conta. A França não conseguia dar conta de abastecer o mercado interno dos outros países. Ela não tinha a mesma potência de produção que a Inglaterra possuía. E esse é um dos motivos pelos quais a Rússia falou bem assim: tá, franceses, dá um tempo para minha vida. Eu vou voltar a comercializar com a Inglaterra porque vocês não dão conta do abastecimento aqui no meu país. E não estão dando conta do abastecimento em vários outros países. E é nesse momento que o Napoleão pira, do tipo, não, imagina, capaz. Porque o Napoleão Bonaparte, ele havia conquistado vários territórios, ele estava muito poderoso. Ele não poderia permitir que nenhum país ultrapassasse o bloqueio continental dele, ou ele ia perder respeito. Pra vocês terem noção, Napoleão Bonaparte, ao longo de 1806, 1807, 1808 até 1811, o que ele fez foi conquistar territórios. Foi tirar reis europeus do poder e colocar primos, irmãos, parentes deles para comandar. Pode-se dizer que o Napoleão Bonaparte era o homem mais poderoso do mundo nessa época. E que muitas pessoas tinham medo de Napoleão Bonaparte. Então, muitas pessoas tinham medo de furar o bloqueio continental. O caso de Portugal foi uma exceção, né? Mas assim, muitas pessoas. Só que a Rússia falou: se liga, cara, você não consegue abastecer tudo. Eu não vou respeitar bosta de bloqueio nenhum. E por aí lá foi, entendeu? Enfim. Provavelmente a professora não deveria falar alguns palavrões. Mas vida que segue. Galera, olha só. Aí, o Napoleão Bonaparte, quando a Rússia vai lá e
não respeita o bloqueio continental, ele fala bem assim, Rússia, eu vou te invadir, você tá pensando o quê? Então, de 1812 a 1814, o Napoleão Bonaparte, ele vai fazer o que nós chamamos de campanha da Rússia. Invadir a Rússia para que a Rússia aprenda a respeitá-lo também, porque ele prometeu que ele iria invadir qualquer um que não o respeitasse. Só que ele não contava com o rigoroso inverno russo, com a distância que a França ficava da Rússia e com a técnica de guerra que a Rússia utilizou, que é a terra arrasada, na qual ela queimava tudo, destruía tudo. Então, quando Napoleão Bonaparte conseguia conquistar o território, ele conquistava uma quantidade de nada, porque não tinha nada lá. Não tinha nem lugar para os soldados se refugiarem. Por isso, depois de gastar muito dinheiro, em 1814, o Napoleão Bonaparte ele faz uma retirada estratégica. Não é que ele perdeu. Ele foge. Ele chama de retirada estratégica, eu chamo de fuga. E ele volta em 1814 para a França, já que ele não estava conseguindo dominar a Rússia. Porém, ele não contava com a organização dos outros países. Enquanto ele lutava na Rússia, os outros países se organizaram para destruir ele, para acabar com ele. Foi criado o que nós chamamos de coligação, a sexta coligação. Coligação é a união de países, já tinha tido outras coligações, por isso que essa foi a sexta. A sexta coligação uniu países como a Áustria, a Prússia, a própria Rússia, e esses países vão estar esperando o Napoleão voltar para casa. E quando ele voltar, vão pegar ele e vão retirá-lo do poder. Ele será expulso do poder na França. Vai perder a sua coroa de imperador. Porque os outros países estavam pistola com ele já. Já não aguentava mais ele ditando as regras e tudo mais. Nesse processo, o Napoleão ele vai ficar preso na ilha de Elba. Eles não vão matar ele. Sabe por que eles não vão matar ele? Porque eles vão falar bem assim, Napoleão, você não é um rei digno como os outros. Você não é um rei que é rei por causa de herança. Você é um infiltrado. Então você não merece morrer como os outros. E vão deixar ele vivo. Afinal de contas, quem morreu? A família real morreu na guilhotina. Na Inglaterra também o Carlos I morreu. Eles não iam matar o Napoleão. Porque o Napoleão, se matassem ele, iriam falar que ele estava no mesmo patamar que os reis. E disseram, você não está no mesmo patamar, você está abaixo, então não vamos te matar. Aí eles vão colocar no poder da França a volta da família dos Bourbons, vai vir o rei Luís XVIII, que era parente do rei que havia morrido na guilhotina. As pessoas vão odiar esse rei, elas vão querer o Napoleão Bonaparte de volta, a todo custo elas vão querer o Napoleão Bonaparte. Porque o Napoleão Bonaparte, ele foi um bom rei, né? E assim, bom rei não, desculpa, ele foi um bom imperador. As pessoas gostavam do que ele fez, das conquistas, das coisas que ele manteve e tudo mais. Então as pessoas não vão gostar desse governo aí do rei Luís XVIII. Porém, Napoleão Bonaparte ele era muito amado, muito idolatrado, muito salve-salve. As pessoas adoravam ele. E ele vai ter um grupo de pessoas que vai colaborar e vai ajudar para que ele volte no poder. Então, mesmo depois de ele ter sido destituído, ele vai retornar ao poder no famoso governo dos 100 dias. E por que eu coloquei para vocês ali o Arco do Triunfo? Porque o Arco do Triunfo foi construído por Napoleão Bonaparte. E o Arco do Triunfo, toda vez que ele ganhava que ele conquistava algum território, ele passava por debaixo do Arco do Triunfo ali. Então, quando ele retornou ao poder, quando ele fugiu da ilha de Elba e ele volta ao poder no famoso governo dos 100 dias, ele passa por debaixo do Arco do Triunfo e ele é ovacionado pelas pessoas. Não é ovo, tá, galera? Ele é aplaudido. Ele fica no poder apenas 100 dias. O rei Luís XVIII foge, morrendo de medo do que pode acontecer com ele, então ele foge. Só que o Napoleão Bonaparte não consegue se manter muito tempo no poder porque as coligações vão retirar ele. Áustria, Rússia e Prússia vão se unir, e Inglaterra, claro, vão se unir e vão tirar ele do poder e vão prender ele na ilha de Santa Helena. E de lá ele não sai, ele vai morrer na ilha de Santa Helena anos depois e acaba o governo de Napoleão Bonaparte. Então lembre-se que acaba com os outros países tirando ele do poder. E daí eles voltam com a família real de novo, mas vocês têm uma aula para entender o que acontece depois que o Napoleão Bonaparte sai e não tem mais volta para ele. Daí vocês possuem ali o Congresso de Viena. O Congresso de Viena vai ser assim. Os países que se sentiram prejudicados com o poder que o Napoleão Bonaparte teve aí no início do século XIX,
Eles irão fazer um congresso. Os principais países estão ali para vocês, ó, Áustria, Prússia, Rússia e Inglaterra, na qual eles vão se unir para fazer com que todos os territórios que foram retirados, que foram dominados pela França, fossem devolvidos novamente para os seus países, da mesma forma que era antes mesmo da Revolução Francesa. Ou seja, eles iriam devolver os seus territórios e os tronos também seriam devolvidos. Os reis que perderam seus tronos ganhariam seus tronos de novo. As principais coisas que esse Congresso de Viena queria fazer é mostrar para o mundo que o antigo regime não estava morto, que os reis iriam continuar no poder e que ninguém tinha autoridade para tirar reis do poder. Por isso que está ali para vocês, ó, princípios básicos. Legitimidade, ou seja, trazer as famílias novamente para o seu poder, e é aí que a família francesa dos Bourbons vão voltar novamente para o poder. Mais uma vez a França vai ter que engolir esses reis. Equilíbrio, ou seja, eles ficaram com muito medo do poder que os franceses tiveram e eles não queriam que nenhum outro país voltasse a ter o mesmo poder que o Napoleão Bonaparte teve. E também a questão territorial, né? A devolução dos territórios, essas coisas todas. E a França voltou a ser bem pequenininha. O Congresso de Viena, gente, nós podemos dizer que é o seguinte, é o último fôlego, é a última tentativa dos reis absolutistas se manterem no poder e de manter o antigo regime funcionando. Só que é uma tentativa que com o tempo vai mostrar-se falha. O Congresso de Viena, ele tentou manter as monarquias no poder e o seu território e os seus reis. Só que as pessoas já estavam indignadas, a Revolução Francesa já tinha contaminado as pessoas. Mas enfim, foi uma tentativa. Então, resumidamente falando, o Congresso de Viena vão ser os países que se sentiram #chateado com Napoleão Bonaparte, tentando fazer com que tudo voltasse a ser como era no passado. Tudo mesmo. Inclusive, o Congresso de Viena ele era contra as independências da América. Porque ele não queria que os países europeus perdessem as colônias aqui, porque eles queriam que tudo voltasse a ser como era no passado. Os privilégios, as injustiças, os reis absolutistas, lá. Eles vão conseguir temporariamente. E esse Congresso de Viena também irá construir o que a gente chama de Santa Aliança, que é um exército feito por pessoas de vários países. A Áustria, a Rússia e a Prússia, principalmente, vão formar um exército e toda vez que qualquer país ameaçar o governo absolutista ou qualquer país tentar ficar independente, alguma colônia tentar ficar independente, esse exército iria se unir e impedir. Ou seja, a Santa Aliança seria um exército desses 3 países que eu falei para vocês, Áustria, Prússia e Rússia, para fazer com que a Europa continuasse com o antigo regime, continuasse com o absolutismo, que nenhuma colônia ficasse livre e blá blá blá. Por que a Inglaterra não vai fazer parte disso daí? Porque a Inglaterra queria que as colônias ficassem livres para ela poder vender as muambas dela para esses países. Por isso que a Inglaterra vai participar das primeiras reuniões do Congresso de Viena, mas depois ela vai sair e dela não vai estar presente aí na Santa Aliança. Quem irá enfrentar o Congresso de Viena de frente e a Santa Aliança de frente será os Estados Unidos, com a sua doutrina América para os americanos. Porque os Estados Unidos queria que a América ficasse livre para que ele tivesse influência aqui. E a Santa Aliança e o Congresso de Viena queria que tudo ficasse como era no passado. Então eles vão se tretar. Mas isso vocês verão numa outra aula. Leiam a apostila, venham as atividades e se vocês sentirem dúvidas, vocês falam com a professora. Beijos de luz!